Shalom a todos, meus, meus queridos irmãos reverends. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Yom Kippur, Yom HaKippurim, o dia do perdão, que terá início amanhã no pôr do sol. E vamos fazer uma comparação de Yom Kippur com o sacrifício de Yeshua, o sacrifício de Jesus. Yom Kippur é o dia mais sagrado do povo judeu, né? Tanto judeu ortodoxo como os judeus messiânicos, o qual eu faço parte. Messiânico porque o Mashiach, né? Messias, o Mashiach e Yeshua. Então é o dia mais importante do povo judeu porque é o dia do perdão, né? E será que aqueles que têm o testemunho de Yeshua, de Jesus, deveriam observar esse dia? Será que a comunidade cristã deveria também observar esse dia? O que é que esse dia tem em comum, né? O que é que esse dia, qual é a importância desse dia com o sacrifício de Yeshua? Né? Será que não precisamos mais celebrar Yom Kippur porque Jesus ele já cumpriu já esse ritual do sacrifício? Vamos entender nesse vídeo, né? Vamos compreender bem esse tema tão importante. E onde é que está escrito na Torá a instrução do Eterno que nós deveríamos, que nós temos a obrigação e a obrigação de cumprir esse ritual, né, essa celebração não ritual, essa celebração, esse memorial, né, vamos nomear como um memorial do dia do perdão, Yom Kippur. Onde é que está escrito? Está escrito no livro de Levíticos, Vaikra, Levíticos 16, do versículo 29 ao 31. Veja como é que diz o texto. Isto será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, né, o mês que nós estamos agora, fazem 10 dias que nós entramos no primeiro mês judaico, o mês de Tishrei. 10 dias atrás, ou seja, 10 dias atrás, 9 dias, né? Porque Yom Kippur será amanhã. 9 dias atrás, nós celebramos Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, que é o mês de Tishrei. Eles aqui no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o cidadão como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque neste dia se fará o rito de expiação por vós, para vos purificar, ficareis puros de todos os vossos pecados diante do Eterno. Será para vós um repouso sabático e jejuareis, é uma lei perpétua, né? O Eterno estabeleceu que neste mês de Tishrei, no 10º dia, seria o dia de Yom Kippur, o dia do sacrifício para remissão e para perdão de pecados da nação de Israel. Precisamos entender bem isso. Esta lei, né, este memorial, ele foi aqui estabelecido para a nação de Israel. Então, quem é cristão não precisa cumprir esse ritual. Precisa por quê? Porque você aceitou, né, o Cordeiro de Deus, Yeshua Jesus, um judeu que praticava a lei do Eterno, que obedecia às leis do Criador, e que, como o apóstolo Paulo, ele diz que os gentios foram enxertados na oliveira, alguns ramos foram cortados para que você, uma árvore seca,
um jambuzeiro seco, fosse enxertado na oliveira. E a oliveira é Israel. E ele disse que não são os ramos que segura a árvore, mas a raiz que segura os ramos. Então, a base, né, ainda é a lei do eterno. Então, se você for enxertado em Yeshua, se você é discípulo de Yeshua, você está enxertado em Israel. Então, você tem que cumprir esse dia, mesmo sabendo que o Yeshua é o Cordeiro perfeito do eterno. Então, veja bem, vamos entender uma coisa aqui muito importante. Havia perdão de pecados antes da vinda de Jesus, de Yeshua? Havia perdão de pecados? Como era feito o perdão dos pecados cometidos contra o Eterno antes da vinda de Jesus, antes da vinda de Yeshua? Havia perdão de pecados? Havia sim. Havia perdão de pecados, porque quem perdoa pecado é o Eterno, como diz aqui o texto, aqui, qual nós lemos aqui de Isaías capítulo 43. É o Eterno quem perdoa pecados. Não é o sangue de animais que perdoam pecados. Não é o sangue do cordeiro, não é sangue de touros, de bodes, de ovelhas que perdoa pecado. Sangue de animal nenhum perdoa pecado. Então, esse entendimento que para perdão de pecado tem que haver sacrifício, é um entendimento que não está condizente com a palavra. Ele não se encaixa na palavra do Eterno, não precisa de um sacrifício de animal para perdão de pecados. O Eterno estabeleceu esse rito para a nação de Israel, mas com a finalidade, porque mesmo eles cumprindo esse rito, não era o sangue do animal ali que perdoava o pecado. Porque sangue de touros, de bode, de carneiros não perdoa pecado, porque quem perdoa pecado é o Eterno. Né? Então vamos ver também a respeito de quem perdoa pecado é o Eterno no Salmos 103. Veja como é que está escrito no Salmo 103. Deixa eu abrir aqui. Salmos 103, do versículo 3 até o 14. O Salmo 103, versículo 3 diz assim: Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. Ele quem? O Eterno, o Criador, o Eterno Todo-Poderoso. Ele diz assim: Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Veja aqui, versículo 8. Misericordioso e piedade é o Eterno, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tragou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Mas o versículo principal aqui, que fala que é o Eterno que perdoa as nossas iniquidades, é o versículo 3. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. Então, quem perdoa pecado é o Eterno, né? É o Eterno que perdoa pecado. Não é sangue de touro, sangue de bode, de carneiros, de ovelhas que perdoa pecado. É o Eterno que perdoa pecado. Antes, desde a criação ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, né, eles transgridem e eles cometem um pecado ali, cometem um pecado, e o Eterno ali diz que o Eterno vestiu Adão, né? Adão, ele viu que estava nu, a sua nudez ali representa ali o seu pecado, né?
Enquanto ele não tinha cometido ali o pecado de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tinha a sua inocência. Ele não era pecador, mas porque ele ainda não tinha transgredido a ordem do Eterno de não comer. Depois que ele come ali o fruto do conhecimento, ele passa a ser pecador. E o Eterno ali veste Adão ali, perdoa Adão, vestindo ele da sua iniquidade. Por quê? O que ocorre do Eterno não perdoar pecado, sabe o que? A única coisa que não pode perdoar os nossos pecados, que o Eterno não perdoa os nossos pecados, é quando nós não confessarmos os nossos pecados. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, ele perdoa todas as nossas iniquidades. Enquanto Adão ali e Eva estavam ali procurando uma desculpa, né, para não reconhecer os seus erros, Adão ele diz: a mulher que tu me deste. E a mulher diz: foi a serpente que me enganou. Ambos ali não reconhecem as suas falhas. Então a única coisa que nos impede de obtermos o perdão, sabe o que é? É quando nós inventamos uma desculpa. É quando nós não chegamos diante do Eterno com sinceridade, com o coração aberto e dizer ao Eterno: Eterno, eu pequei. Eu reconheço os meus erros, né? Eu reconheço os meus erros. Como Davi, ele pecou ali, aí Davi, ele confessou os seus pecados, ele reconheceu os seus pecados e ele não precisou ofertar pelo perdão dele. A Bíblia diz que na mesma hora que ele reconhece os seus pecados, o Eterno manda o profeta Natã ir até a sua presença dele e dizer: olha, Davi, Deus, o Eterno, perdoou os teus pecados. Por quê? Porque a confissão de Davi foi sincera, né? E ali não precisou um ritual para perdão de pecados, mas precisou de uma confissão sincera, um coração contrito, sincero diante do Eterno, um arrependimento sincero, e o Eterno perdoa os nossos pecados. Então, quem perdoa pecado é o Eterno, né? É o Eterno que perdoa pecado. Tem aqui outra passagem também que eu queria falar para vocês aqui também, que é muito interessante sobre perdão de pecados. Veja aqui como é que diz aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. O rei Manassés, veja. O rei Manassés foi um dos piores reis de Israel. Ele cometeu idolatria e feitiçaria. Está em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas 33, 12 diz assim: em sua angústia, veja, o rei Manassés cometeu idolatria e feitiçaria. Mas veja como é que diz 2 Crônicas 33, 12. Em sua angústia, ele buscou o favor do Eterno, seu Deus, e se humilhou muito diante do Eterno e de seus pais. Deus se deixou mover pela sua oração e ouviu o seu pedido. Versículo 13. Ou seja, ele reconheceu a sua falha, seu erro, e pediu perdão ao Eterno, confessou o seu pecado e o Eterno ali perdoou. Não houve também sacrifício aqui para perdão de pecados. O que houve aqui foi uma confissão sincera diante do Eterno. Então, esse entendimento que para perdão de pecados, né, era necessário o sacrifício de um animal para que houvesse perdão de pecados, porque senão não haveria perdão de pecados. Não, esse pensamento não é correto e ele não está de acordo com a palavra de Deus, porque aí nós vamos tirar do Eterno esse atributo
de bondade, de misericórdia, de benignidade, bondade, de perdoar pecados, porque esse atributo é do Eterno, de perdoar pecados. Pensar que esse sacrifício que o Eterno estabeleceu em Israel também não era perfeito, né? Por ele não ser perfeito, o Eterno agora manda seu Filho e para um novo sacrifício, porque aquele sacrifício que era feito ali na antiga aliança não era perfeito, e agora Deus manda um sacrifício perfeito. Esse pensamento também eu não concordo, porque o sacrifício ali que o Eterno estabeleceu na primeira aliança, no deserto, era perfeito também. Sabe por que era perfeito? Porque o altar do Eterno era perfeito. Porque aquele que chegava-se diante do Eterno era perfeito. Né? O Eterno estabeleceu que aquele memorial ali fosse perfeito. A única coisa que era imperfeita, ou que não era perfeito ali, sabe o que era? Era que as pessoas não estavam, nesse dia de Yom Kippur, não estavam reconhecendo, né, que esse dia era o dia do perdão. Porque nesse dia, o povo ali, eles começaram a agir de uma forma leviana com o Eterno, pensando que poderia enganar o Eterno, porque pensavam que simplesmente por levar ali a oferta diante do Eterno, o seu perdão estaria ali, o seu pecado seria perdoado, né? Porque o Eterno, ele estabeleceu esse dia para que nesse dia você tomasse ali a consciência dos seus erros, que você fizesse uma reflexão, né? Então, a partir do momento que aqueles que iriam ali diante do Eterno no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, eles iam ali, mas não iam com o coração quebrantado diante do Eterno. E muitos já iam ali pensando, nossa, quando eu sair daqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou continuar a minha vida e continuar na vida de pecado, né? Não tendo consideração ali diante do altar do Eterno. Mas aquele tabernáculo que estava ali era perfeito, porque quem habitava lá era a Shekhinah do Eterno. Então é sempre o homem quem quebra, né, os mandamentos do Eterno. É sempre o homem quem cancela, né, os seus decretos. Então nesse dia, as pessoas estavam levando ali diante do Eterno um animal, mas não havia mais confissão sincera. Não havia um arrependimento sincero. Havia ali só um ritual, né? Só um ritual de estar naquele dia presente ali por obrigação e não com sinceridade de coração. Aí quando o Eterno diz, é melhor obedecer do que o sacrificar, porque o sangue de touro, de bodes, não pode perdoar pecados, né? E quando nós chegamos lá no livro de Malaquias, o Eterno ele diz que os sumos sacerdotes, eles já estavam ali totalmente afastados do Eterno, porque eles estavam ofertando diante do Eterno um animal roubado, o coxo, o aleijado, né? Então, esse dia do perdão, ele tinha responsabilidades, tanto daquele que ofertava, como daquele que iria ofertar, né? Tanto daquele que levava a oferta, como daquele que iria ofertar diante do Eterno. Tinha que ter uma sinceridade dos dois lados. Daquele que iria ofertar, está com o coração sincero, reconhecendo os seus erros, né? E aquele que iria ofertar também, que ele estava recebendo um animal adequado para sacrificar diante do Eterno. Esse dia, né, era o dia que pegava dois bodes, dia de Yom Kippur, tomava 2 bodes, um lançava sorte, e o sumo sacerdote pegava aquilo qual lançava sorte, confessava o pecado da nação de Israel, confessava o pecado de toda a nação de Israel e mandava aquele bode emissário para Azazel,
ele ia para o deserto e caía no penhasco e morria, levando o pecado de toda a nação. E o outro ali era ofertado diante do Eterno. Ou seja, aquele que se chegava diante do Eterno era o animal puro, mas aquele que estava levando o pecado, a confissão do pecado da nação, era lançado no precipício, no deserto, porque o Eterno não aceita sacrifício de pecado. O Eterno não aceita sacrifício impuro. Né? Aquele sacrifício ali daquele animal que levava o pecado nem chegava nem perto do santuário do Eterno. Ele era lançado para o deserto e o que era ofertado ali era um animal puro. Né? Mas muitas das confissões ali que eram feitas ali eram confissões já as pessoas maquinando o mal, o que iria fazer logo depois que saísse daquele ritual. Não tinha mais um coração quebrantado, não tinha mais temor diante do Eterno. Porque quando você perde o temor, quando você perde o respeito do Eterno, não adianta sacrifício de touro, de bode, e nem o sacrifício de Yeshua. O sacrifício de Yeshua, ele não tem validade nenhuma se eu não me converter de todos os meus pecados, né? Se eu não abandoná-los, os meus pecados. Não é simplesmente aceitar Jesus, como dizem, né? E continuar vivendo no pecado. O sangue de Yeshua não vai ter salvação para você, você não vai ter salvação. Por quê? Porque não é só o sangue, mas é a sua vida diante do Eterno, como está lá em João. Se andarmos na luz, como na luz ele está, o sangue de Yeshua nos purifica de todo pecado. É necessário andarmos na luz, é necessário confessarmos nossos pecados, para que sim, aí o sangue de Yeshua nos purifique de todo o pecado. Então, o primeiro ritual foi estabelecido pelo Eterno, era um ritual perfeito. Mas então, se já havia perdão de pecados, né? Se já havia perdão de pecados, por que é que o Eterno ele manda seu filho para morrer ali pelo pecado da humanidade? Se já havia perdão, por que o Eterno manda seu filho para morrer ali na cruz com perdão de pecados? Sabe por quê? Porque João ele fala bem claro, porque Deus, o Eterno, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Porque ali a porta da salvação estava aberta só para a nação de Israel. Mas o Eterno ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Eterno ali agora abriu a porta e ele oferta o seu filho como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque o animal puro ali, ele está apontando para Yeshua, para Jesus, né? Mas o sacrifício, como era feito no deserto ali, na antiga aliança, era perfeito. Mas o sumo sacerdote, ele deixou de fazer a coisa correta. Ele já estava ofertando ali o cego roubado, né? O coxo, o aleijado. E aqueles que estavam ofertando estavam levando também de todo jeito ali, não tinha mais temor, nem o sumo sacerdote e nem o ofertante. E Yeshua, sendo oferta e sumo sacerdote, ele faz agora a obra completa, porque ele é a oferta e ele mesmo leva diante do altar do Eterno a oferta. Ele é ofertante, ele é sumo sacerdote e também é a oferta, o Cordeiro. Então, é um sacrifício perfeito, por quê? Porque não tem a participação ali de homem ali, terreno ali, que é cheio de falhas, porque Yeshua foi perfeito em todas as suas obras, obedecendo os mandamentos do Eterno. E também pensar que Yeshua, por que foi que Yeshua veio? Porque ele tinha que cumprir a lei, né? Porque a lei é um fardo, né? A lei é uma maldição da lei, e ele teria que cumprir os mandamentos do Eterno, não são maldições. A lei do Eterno não é maldita, né? E Yeshua não veio para cumprir mandamento. Mandamento foi dado para nós. Os mandamentos do Eterno, esse ritual, e os mandamentos foi dado para nós, seres mortais, pecadores. E Yeshua não veio cumprir mandamento. E Yeshua veio ser sacrifício.
E Yeshua veio ser oferta. E Yeshua veio para ofertar a si mesmo por nós. Quem tem que continuar cumprindo o mandamento somos nós. Porque ele disse, não pensei, pois, que eu vinha anular a lei e os profetas, mas sim complementá-lo. E todo aquele que ensinar a cumprir será maior no reino de Deus, e aquele que não ensinar a cumprir será menor. Porque não será tirado um iud, nem um vav, nem uma vírgula, nem um traço. Então o mandamento, foi dado para nós, não para Yeshua. Então não foi Yeshua, não foi esse motivo pelo qual Yeshua veio ao mundo. E Yeshua veio ao mundo para ser sacrifício. E Yeshua não veio ao mundo para ser Deus. Dizer que Jesus é Deus e Yeshua é Deus e ele veio ao mundo para ser Deus, não. Porque já existia um Deus nos céus. O Eterno, o seu Pai é Deus. O Eterno manda um cordeiro. O Eterno manda um sacrifício para resgatar o homem. Enquanto nós estivermos preocupados se Jesus é Deus e tivermos com esse pensamento, quem perdoa pecado é o Eterno. É o Eterno quem perdoa pecado. Mas ele deixou agora um ritual de fé. Ali era na prática, mas agora é pela fé. Se você acreditar e crer que o sacrifício de Yeshua é perfeito, e se você andar na luz como na luz ele está, o sangue dele nos purifica. Antes ali era na prática, mas agora é na fé. Mas ambos ali, havia a perfeição do Eterno. Então Yeshua não veio cumprir, simplesmente para cumprir mandamento e tirar o fardo da lei sobre os nossos ombros. A lei do Eterno não é fardo, a lei do Eterno é pura, santa, agradável, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, é a tua lei. Então, meus irmãos, e se Deus perdoa pecado, Jesus perdoa pecado também. Quem perdoa pecado não é Deus, e Jesus não disse que ele perdoa pecado. Veja como é que está. Como é que está lá em João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Vamos ler aqui, para que nós venhamos entender. Quem perdoa pecado é Deus, e agora? Deus não perdoa mais pecado, quem perdoa pecado agora é Jesus. Mudou agora, não é mais Deus quem perdoa pecados, agora é Jesus que perdoa. Vamos ver aqui como é que está em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Deixa eu abrir aqui. Versículo 21. Primeiro vamos aqui para 1 João. Desculpa, 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Veja. Para obter o perdão de pecados, só é aceitar Jesus, que já obtém o perdão de pecados. É só aceitar Jesus e pronto. Não precisa mais cumprir esse dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Não preciso mais pedir perdão, pecado, porque eu já aceitei Jesus, agora basta, já estou perdoado dos meus pecados. Veja como é que está lá escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, nós temos que continuar confessando os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, como agora em Yom Kippur, o dia do perdão, não é simplesmente porque tem Yeshua, porque tem Jesus, que não precisa mais cumprir o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. É necessário jejuar, é necessário afligir a alma, é necessário fazer uma reflexão, é necessário pedir perdão a quem eu ofendi. Para eu obter perdão ao Eterno, primeiramente eu tenho que pedir perdão ao meu irmão que eu ofendi.
Então, esse dia é o dia que nós confessamos os nossos pecados. Ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, não basta ter só Jesus, aceitar Jesus e Yeshua para pedir perdão, para obter o perdão, mas nós temos que continuar confessando e pedindo perdão diante do Eterno dos nossos pecados. É como está lá escrito, nós temos um advogado, um intercessor que está à destra do Pai a interceder por nós. Por quê? Porque nós confessamos os nossos pecados e o sangue de Yeshua, como ele na luz está, nos purifica de todo pecado. Então, depois que Yeshua veio, né, a salvação agora também veio através dele e a remissão de pecados foi dada a Yeshua. E Yeshua, quando vai curar aquele paralítico ali, ele diz: olha, para que você saiba que eu tenho autoridade para perdoar pecado, eu te digo, levanta-te e anda. Né? Porque Yeshua também teve autoridade para perdoar pecado. E quem foi que deu essa autoridade a Yeshua para perdoar pecado? O Eterno. O Eterno lhe deu autoridade para perdoar pecados. Porque, como está lá em Isaías, o Espírito do Eterno está sobre mim. O Espírito do Eterno estava sobre Yeshua, porque ele veio para pregar, né, tirar cativo aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam em prisão, né? Aqueles que estavam em prisões. Veja como é que diz aqui, Isaías 9, eu acho. Deixa eu ver aqui. Isaías 61. Veja como é que está aqui em Isaías 61. O Espírito do Eterno, Deus, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. O Eterno ungiu Yeshua para quê? Né? Quando Yeshua está ali sendo batizado nas águas, diz que o Espírito do Eterno, em forma corpórea, desce sobre ele. Ali ele foi ungido, né? Ali ele começou o seu ministério, começou ali a sua obra, porque ele recebeu ali o Espírito do Eterno sobre ele. Como aqui Isaías profetizou: porque o Espírito do Eterno está sobre mim, porque o Eterno me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Isso não é o quê? Isso é perdão de pecados, né? Aquele que está preso nos seus pecados, aquele que é escravo do pecado, aquele que é escravo do pecado, que precisa ser liberto, né? E Yeshua veio para isso, apregoar o ano aceitável do Eterno, o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Veja, então, o Eterno ungiu Yeshua para perdoar pecados, né? Por isso que Yeshua tem um poder, tem autoridade para perdoar pecados. Então, não era só, né, o sangue de animais que purificava, porque desde o início, como eu venho falando, quem perdoa pecado é o Eterno. E através de Yeshua, né, o Eterno lhe concedeu a autoridade para perdoar pecados. Eu queria trazer um versículo aqui muito interessante, né? Veja também como está aqui escrito em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Deixa eu abrir aqui. João 20, 21 a 23. Para encerrar esse versículo, essa passagem aqui. João 20, 21 a 23. E disse-lhe, pois, Yeshua outra vez: paz
seja convosco, Shalom Aleichem. Assim, veja como é que Yeshua, ele diz, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus apóstolos ali, e eles aqui, mais outra vez, ele apareceu, né? Aí, dessa vez, ele aparece quando todos estão reunidos e diz, Pai seja convosco. Aí, veja como ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Assim como o Pai me enviou, assim como eu fiz a missão e a obra pelo qual o Pai me enviou, eu também estou enviando a vós também. Aí veja o que ele diz. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. E havendo dito isso, o Eterno disse, eu vou enviar a vós. E havendo dito isso, soprou o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. E depois que eles recebem o Espírito Santo de Deus, o que é que ele diz? Aqueles, pois, a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Ou, então, eles receberam também autoridade para perdoar pecados. Se Yeshua recebeu a autoridade do Eterno para perdoar pecado, ele cumpriu essa missão de perdoar pecado, porque ele recebeu do Eterno essa autoridade. E Yeshua, depois que ressuscita aqui, vai até os seus discípulos e sopra sobre ele o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Eterno, que o Eterno disse, eu também vos envio. Aí ele diz aqui, veja que interessante, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Ou seja, eles receberam também autoridades para perdoar pecados. Ora, então eles são deuses também? Eles agora viraram Deus também, porque agora eles receberam autoridades para perdoar pecados? Veja como é que ele diz mais também. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, e aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Meus irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque eu entendo aqui, nessa passagem aqui, que da mesma forma que o Eterno deu autoridade para, através de Yeshua perdoar pecados, porque quem estava sobre Yeshua era o Eterno. E quem perdoa pecado é o Eterno. E o Eterno diz agora, e Yeshua diz aos seus discípulos agora, eu lhe dou o Espírito do Eterno, e eu envio a vós. E aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E aqueles que vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Aí é como ele diz em outra passagem, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Ou seja, meus irmãos, quem perdoa pecado é Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, através do Espírito Santo que habitou em Yeshua, através do revestimento que Yeshua recebeu do Pai para perdoar pecados. E Yeshua, ele não veio como Deus, né? E Yeshua era o Filho do Eterno, é o Filho do Eterno, o qual ele veio fazer a missão de perdoar pecados. E Yeshua, ele não veio ao mundo para ser Deus, ele veio ao mundo para ser oferta, ele veio ao mundo para perdoar pecados. A obra de Yeshua está mudando, né, o entendimento da obra de Yeshua, enquanto as pessoas estiverem querendo ensinar que Jesus é Deus, é Deus, é Deus, o Deus que vai cumprir as tuas promessas, o Deus que vai te ajudar, o Deus que vai te dar vitória, o Deus que vai te socorrer, né, e as pessoas continuam cometendo seus pecados, continuam não confessando as suas faltas diante do Eterno, né, porque eles têm um Deus. Mas Yeshua, ele não veio para ser Deus. Yeshua veio para ser oferta pura, santa, agradável, eterno, para que através do sangue de Yeshua, né, nós venhamos obter o perdão do pecado, né? E da mesma forma que a autoridade estava sobre Yeshua para perdoar, o próprio Yeshua aqui, conforme o texto está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Veja que não sou eu que estou dizendo com as minhas palavras,
mas é que está aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 23. Depois leia na sua Bíblia. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Ou seja, os apóstolos, eles receberam, não só os apóstolos, mas aqueles que receberam o Espírito Santo do Eterno. Ele tem poder aqui. Eu vos envio, e aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, meus irmãos, quem perdoa pecado é o Eterno. Né? O Eterno sempre perdoou o pecado, desde a criação ali no Jardim do Éden, com Adão e Eva, até hoje, através do Espírito Santo do Eterno, é quem perdoa pecado. Mas é necessário, sabe o quê? A única coisa que o Eterno exige de nós, a única coisa que o Eterno exige de nós para que nós venhamos ser perdoados, os nossos pecados, é que nós venhamos confessá-los diante do Eterno. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, né, Ele é poderoso para perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, é a confissão sincera diante do Eterno que perdoa os nossos pecados. E Yom Kippur é para isso. Não adianta fazer Yom Kippur se não pedir perdão com sinceridade diante do Eterno. Não adianta estar em Yom Kippur simplesmente porque é o dia do perdão. Não é o dia do perdão que vai perdoar os teus pecados. É que nesse dia você vai estar com o coração totalmente sincero diante do Eterno. Você já abriu seu coração, você já se confessou diante do Eterno, e o Eterno é poderoso para perdoar os seus pecados. Não é simplesmente ter Jesus, aceitar Jesus, que você tem o perdão do pecado. Não adianta ter Jesus e não andar na luz como ele na luz está. Porque se nós andarmos na luz como ele está, o seu sangue nos perdoa de todo o pecado. Amém? Então, essa é a passagem que eu quero deixar para vocês nesse dia de Yom Kippur. Que você possa estar diante dele com o coração contrito, sincero, arrependido, né? E que você possa jejuar, fazer ali a reflexão, para que sim, nesse dia, o Eterno, né, ele venha selar o livro, porque os livros, quando eu falo livros, são memórias. Não existem livros diante do Eterno, mas existem memórias diante do Eterno. E nesse dia, ele venha estabelecer e selar a nossa vitória em Yom Kippur. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, e o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. O Eterno te abençoe.